Sabe aquele barulho que o relógio da parede faz quando a casa inteira está em silêncio? Aquele tic-tac que parece martelar dentro da sua cabeça? Era exatamente isso que eu estava ouvindo. Eu estava sentado na cabeceira da mesa de jantar, minhas mãos estavam entrelaçadas em cima da toalha branca, apertando os dedos com tanta força que as pontas estavam ficando brancas. Na minha frente, o prato de jantar estava intocado. A comida já tinha esfriado há muito tempo, mas eu não sentia fome. Eu sentia um nó na garganta, uma pressão no peito que parecia que ia me esmagar a qualquer momento. E então, eu ouvi os passos dela. Passos leves, despreocupados, vindo do corredor. Ela entrou na sala de jantar sorrindo, com o celular na mão, digitando alguma coisa rápida, com aquele brilho nos olhos que eu não via dirigido a mim há meses. Ela levantou o rosto, o sorriso ainda nos lábios, mas ele morreu no exato instante em que ela encontrou o meu olhar. Eu não disse oi. Eu não perguntei como foi o dia dela. A pergunta que estava entalada na minha garganta há semanas, corroendo meu estômago como ácido, simplesmente saiu. Você o ama? A minha voz não tremeu. Saiu baixa, firme, quase perigosa. Ela parou no meio do caminho. A mão dela, que segurava o celular, desceu devagar até a lateral do corpo. Ela piscou, confusa, ou fingindo estar confusa. Quem? Ela perguntou, com aquele tom de inocência que, se fosse 6 meses atrás, eu teria acreditado cegamente. Eu não desviei o olhar nem por um segundo. Respirei fundo e soltei o nome que assombrava meus pesadelos. Seu chefe. O tempo pareceu congelar. Sabe quando você vê um filme e o som desaparece de repente? Foi isso que aconteceu naquela sala. Eu esperava que ela gritasse, que ela risse, que ela me chamasse de louco, paranoico, ciumento. Eu esperava qualquer reação, qualquer defesa. Mas ela não fez nada disso. A boca dela abriu levemente, como se fosse falar, mas nenhuma palavra saiu. Ela ficou em silêncio. E aquele silêncio gritou mais alto do que qualquer confissão. Não era o silêncio de quem não entende a pergunta. Era o silêncio de quem foi pego, de quem sabe que a máscara caiu. E se você, que está me ouvindo agora, já sentiu na pele que o silêncio pode doer mais que um tapa na cara, se inscreve agora no canal. Porque o que eu vou te contar a seguir não é só sobre uma traição. É sobre como a gente prefere fechar os olhos para a verdade, até que ela romba a porta da nossa vida. Muitas pessoas acham que a traição acontece no beijo, no toque, na cama de um motel barato. Mas elas estão erradas. A traição começa muito antes. Ela começa no detalhe que você ignora, na senha que muda, no celular que vira a tela para baixo na mesa. Mas o que ela não sabia, ali parada na minha frente, pálida como um fantasma, é que aquela minha pergunta não era um teste. Eu não estava perguntando para saber a verdade. Eu já sabia a verdade. Eu perguntei para ver se ela teria a coragem, a decência, de olhar nos meus olhos e não mentir. Mas ela falhou. E o pior de tudo? Debaixo do meu prato, escondido pela borda de porcelana, tinha um envelope pardo. E dentro daquele envelope, estava o fim da nossa vida como a gente conhecia. Se você acha que descobrir a verdade é melhor do que viver enganado, comenta aqui embaixo a palavra verdade. Porque eu escolhi a verdade, e o preço foi alto. Mas para você entender como chegamos nesse ponto, nessa sala fria, com esse envelope bomba na mesa, eu preciso voltar 6 meses no tempo. Para quando a nossa vida ainda parecia perfeita. Para quando eu era o idiota feliz que acreditava em felizes para sempre. Tudo começou de um jeito sutil, quase imperceptível. A gente tinha aquela rotina boa, sabe? Jantares de domingo, séries no sofá, planos de viajar para a Europa no ano seguinte. A nossa confiança era sólida, ou pelo menos eu achava que era. Foi quando ela chegou em casa com a notícia da promoção. Ela estava radiante. Disse que o novo diretor regional, o Ricardo, tinha visto potencial nela, que ele era exigente, visionário, mas que ia alavancar a carreira dela. Eu fiquei feliz, claro. Celebramos com vinho naquela noite. Eu brindei ao sucesso dela, sem saber que estava brindando ao meu próprio funeral. Nas semanas seguintes, a rotina mudou. Primeiro, foram as horas extras. O Ricardo precisa que a gente revise o relatório trimestral, ela dizia. Chegava em casa tarde, mas, estranhamente, ela não parecia cansada. Pelo contrário, ela chegava elétrica, eufórica, com uma energia vibrante que não condizia com quem trabalhou 12 horas seguidas. E tinha o cheiro. No começo, achei que fosse impressão minha. Um cheiro amadeirado, caro, sutil, impregnado no blazer dela. É o difusor da sala de reuniões, ela explicou uma vez, rindo da minha observação. E eu acreditei. Por que eu não acreditaria?
A gente se amava. O ciúme era coisa de gente insegura, e eu não era inseguro. Mas a mente humana é curiosa. Ela tenta te proteger, te dar sinais, mesmo quando o coração se recusa a ver. O contraste começou a ficar gritante. Lembra que o celular dela vivia jogado no sofá, que eu até usava para pedir pizza porque a bateria do meu acabava. De repente, o aparelho virou uma extensão do corpo dela. Ela levava para o banheiro, para a cozinha buscar água. E sempre, sempre com a tela virada para baixo. Quando chegava uma notificação, ela não olhava casualmente. Ela pegava o aparelho rápido, lia com um meio sorriso e bloqueava a tela imediatamente. Eu comecei a sentir aquele frio na espinha. Aquela voz chata no fundo da cabeça dizendo, tem alguma coisa errada. Mas eu brigava com essa voz. Eu me sentia culpado por desconfiar. Ela está trabalhando duro por nós, eu repetia para mim mesmo no espelho. Não seja tóxico. E é aqui que mora o perigo. O nosso cérebro odeia a dor da perda, então ele cria desculpas. Ele inventa cenários onde tudo está bem. Eu queria tanto acreditar na mentira que ignorei o óbvio. Você já passou por isso? Já sentiu que estava ficando louco, vendo coisas onde não tinha, só para depois descobrir que sua intuição estava gritando a verdade o tempo todo? É uma sensação de impotência terrível. Como ver um copo de cristal caindo em câmera lenta e não conseguir esticar a mão a tempo. A primeira trinca real nesse cristal aconteceu num jantar da empresa. Era uma confraternização de fim de ano, e cônjuges eram convidados. Eu fui, claro. Coloquei meu melhor terno, decidido a ser o marido de apoio. Quando chegamos no salão, ela mudou. A postura dela mudou. Ela varreu o salão com os olhos até encontrar ele. Ricardo. Ele era charmoso, tenho que admitir. Cabelo grisalho nas têmporas, terno italiano, aquele ar de quem manda no mundo. Ele veio nos cumprimentar. Ah, então esse é o famoso marido, ele disse, apertando minha mão. O aperto foi firme, mas o olhar dele passou por mim como se eu fosse transparente e pousou nela. E ficou nela. E ela? Ela riu. Mas não foi aquele riso normal dela. Foi um riso alto, exagerado, para uma piada sem graça que ele fez sobre planilhas. Eles começaram a conversar sobre trabalho, sobre aquele dia na reunião, sobre o café da esquina do escritório. Piadas internas. Códigos que só eles entendiam. Eu estava ali, do lado, segurando uma taça de espumante morno, me sentindo um intruso na minha própria vida. Em um momento, alguém esbarrou nela, e o Ricardo segurou o braço dela para amparar. A mão dele demorou um segundo a mais do que o necessário na cintura dela, e ela não se afastou. Ela se inclinou imperceptivelmente na direção dele. Foi 1 milímetro. Mas aquele milímetro foi um soco no meu estômago. Mas a minha reação foi exatamente o que você esperaria de um homem apaixonado e, convenhamos, um pouco ingênuo. Eu não fiz nada. Eu sorri de volta, bebi o resto do meu espumante quente e engoli o orgulho. Eles trabalham juntos, eu pensei. É normal essa proximidade. No carro, na volta para casa, o silêncio entre nós era pesado. Ela estava digitando furiosamente no celular, a luz da tela iluminando o rosto dela de um jeito fantasmagórico. Perguntei com quem ela estava falando tão tarde. É o Ricardo, ela disse, sem tirar os olhos da tela. Tivemos uma ideia para o projeto de amanhã e precisamos alinhar antes da reunião. Eu queria acreditar. Juro que queria. Mas a semente da dúvida já estava plantada, e ela cresce rápido no escuro. Foi nessa época que eu comecei a acordar de madrugada. Não sei se era estresse ou intuição, mas eu simplesmente abria os olhos às 3 da manhã, com o coração acelerado, suando frio. Numa dessas noites, eu olhei para o lado. Ela estava lá, deitada de costas para mim. Mas o quarto não estava totalmente escuro. Tinha uma luzinha fraca, azulada, vindo debaixo do travesseiro dela. Eu segurei a respiração. Fingi que me mexi dormindo, resmunguei algo ininteligível e virei para o outro lado. Esperei. Ouvi o som de tecido roçando em tecido. Ela estava puxando o celular. Devagar, quase sem respirar, eu abri um olho só. A luz iluminava o rosto dela, e o que eu vi fez meu sangue gelar. Ela estava sorrindo. Não era um sorriso de quem vê um meme engraçado no Instagram às 3 da manhã. Era um sorriso terno, íntimo, um sorriso que ela costumava dar para mim quando a gente começou a namorar. Os dedos dela voavam no teclado. Ela digitou uma resposta longa, leu de novo, sorriu mais uma vez e enviou. Depois, bloqueou a tela, enfiou o celular bem fundo embaixo do travesseiro e suspirou. Um suspiro feliz. Eu fiquei ali, paralisado, ouvindo a respiração dela ficar pesada enquanto ela voltava a dormir. Eu não dormi mais naquela noite. Fiquei olhando para o teto,
sentindo como se tivesse um buraco no meu peito. Quem manda mensagem às 3 da manhã que faz a outra pessoa sorrir desse jeito? Não é o chefe falando sobre planilhas. Definitivamente não. Se você já passou por isso, sabe que a pior parte não é a certeza, é a dúvida. É aquele limbo torturante onde você oscila entre eu estou louco e ela está mentindo. Eu precisava de provas, mas tinha medo do que ia encontrar. Até que veio o golpe da viagem de negócios. Ela chegou em casa numa terça-feira, com aquela mesma energia elétrica, dizendo que precisaria ir para um congresso em Curitiba no fim de semana. O Ricardo vai apresentar o case da nossa filial e quer que eu vá junto para dar suporte, ela explicou, já tirando a mala do armário. Eu perguntei onde ela ia ficar. No hotel do evento, o Grand Palace. Ela respondeu rápido demais, sem me olhar nos olhos, dobrando uma blusa de seda que eu nunca tinha visto antes. Compraram minha passagem e reservaram meu quarto hoje mesmo. Eu ajudei ela a fazer a mala. Dobrei as roupas, peguei o carregador, dei um beijo de despedida na testa dela quando o Uber chegou. Bom trabalho, amor, eu disse. Te amo, ela respondeu, já entrando no carro. Mas ela não disse também te amo. Ela só disse te amo, como se fosse uma vírgula numa frase, um hábito automático. O fim de semana foi uma tortura. Eu mandava mensagem, ela demorava horas para responder. Tô na palestra, almoço com clientes, jantar de networking. As respostas eram curtas, frias. No sábado à noite, a saudade e a desconfiança bateram forte. Eu decidi fazer uma surpresa. Liguei para a recepção do Grand Palace. Eu ia pedir para entregarem flores no quarto dela, com um cartão dizendo orgulhoso de você. O recepcionista atendeu no segundo toque. Boa noite, Grand Palace. Eu pedi para transferir para o quarto da senhora Helena. Houve um silêncio do outro lado da linha, apenas o som de teclas sendo digitadas. Senhor, não temos nenhuma hóspede com esse nome. Meu coração parou. Tem certeza? Helena Sampaio. Deve ter sido reservado pela empresa X. Mais teclas. Não, senhor. Nem no nome dela, nem da empresa. Talvez em outro hotel. Eu agradeci e desliguei. Minhas mãos tremiam tanto que deixei o celular cair no tapete. Fiquei sentado no sofá, no escuro, por uma hora, pensando, racionalizando. Talvez o hotel tenha errado. Talvez a reserva esteja no nome do Ricardo. Liguei de novo. Por favor, e no nome de Ricardo Mendes? Sim, senhor. Senhor Ricardo Mendes está na suíte executiva 402. Deseja que eu transfira? Eu desliguei. Suíte executiva. Um quarto só. A ficha caiu como uma bigorna na minha cabeça. Não tinha congresso. Não tinha palestra. Tinha ela, ele e um quarto de hotel de luxo. Quando ela voltou no domingo à noite, eu estava esperando. Perguntei como foi o congresso. Cansativo, ela disse, tirando os sapatos e massageando os pés. Muitas palestras, muita informação. Eu perguntei sobre o hotel. O Grand Palace é lindo, né? Ela travou por 1 milésimo de segundo. Ah, na verdade, teve um problema na reserva de última hora. Tivemos que ficar num Airbnb com a equipe toda. Foi uma confusão, nem te contei para não preocupar. A mentira saiu fácil, fluida, ensaiada. Ela olhou nos meus olhos e mentiu sem piscar. E foi ali, naquele exato momento, que o amor que eu sentia começou a virar outra coisa. Virou uma mistura fria de decepção e raiva calculada. Eu parei de perguntar. Parei de cobrar atenção. Parei de reclamar do celular. Eu virei um fantasma dentro da minha própria casa. Ela achou que eu tinha aceitado a rotina, que eu estava mais compreensivo. Mal sabia ela. Eu estava juntando munição. Lembra da fatura do cartão de crédito que a gente compartilhava? Ela esqueceu que eu tinha a senha do app. Eu entrei, e lá estava o mapa da traição, descrito linha por linha em gastos detalhados. Jantares caros em restaurantes românticos nas noites em que ela dizia estar fazendo hora extra no escritório com a equipe. Compras em lojas de lingerie que eu nunca vi ela usar comigo. Uber saindo de endereços que não eram o escritório e indo para bairros residenciais no meio da tarde. Cada linha daquela fatura era uma facada. Mas eu não chorei. Eu imprimi. Eu passei 2 semanas agindo como se tudo estivesse perfeitamente normal. Dava bom dia, fazia café, perguntava do trabalho. Ela relaxou. Achou que tinha cometido o crime perfeito. Começou a deixar o celular mais solto, a sorrir mais para mim, talvez por culpa, talvez por alívio. Mas enquanto ela vivia na ilusão da impunidade, eu estava montando meu tabuleiro de xadrez. Fui ao advogado. Quero divórcio litigioso, eu disse, colocando a pasta com as provas na mesa de vidro dele.
Quero que ela não leve nada que não seja dela por direito. E quero usar isso aqui. O advogado olhou as fotos, os prints, as faturas. Ele me olhou por cima dos óculos. Você tem sangue frio, meu amigo. A maioria dos maridos já teria feito um escândalo. Eu respondi. O escândalo passa. O prejuízo fica. Eu quero que ela sinta o peso das escolhas dela. E agora, voltamos para a sala de jantar. Para o barulho do relógio. Tic-tac, tic-tac. O envelope pardo estava lá, queimando debaixo do meu prato. Ela ainda estava em silêncio, paralisada pela minha pergunta sobre o chefe. Você o ama? A pergunta ainda ecoava nas paredes. Eu vi os olhos dela se encherem de lágrimas. Não lágrimas de arrependimento, mas de pânico. Ela sabia que o jogo tinha acabado. Ela abriu a boca, a voz saiu num fio trêmulo. Você está imaginando coisas. O Ricardo é só meu chefe. Você está estressado, a gente precisa conversar. Eu levantei a mão, pedindo silêncio. Não minta, eu disse, suavemente. Não agora. Não estrague o pouco de respeito que ainda restou entre nós com mais uma mentira barata. Só me responda uma coisa, olhando no meu olho. Valeu a pena? Ela desmoronou, caiu na cadeira, cobriu o rosto com as mãos e começou a soluçar. Um choro feio, engasgado. Eu não queria. Aconteceu. A gente se envolveu. Ele me entende, ele me escuta. Ela levantou o rosto, manchado de rímel. Eu o amo. Eu sinto muito, mas eu o amo. A gente ia te contar. Ele vai largar a esposa dele. A gente quer ficar junto. Ouvir aquilo doeu. Doeu como se tivessem arrancado um pedaço da minha alma sem anestesia. Mas junto com a dor, veio uma clareza cristalina. Ele vai largar a esposa dele. Eu repeti, sentindo um gosto amargo na boca. Foi isso que ele te disse? Que a esposa é louca, que o casamento acabou há anos, que eles só vivem de aparência. Ela sentiu, fungando. Sim, eles nem dormem mais no mesmo quarto. Ele só está esperando o momento certo para pedir o divórcio sem prejudicar os filhos. Eu soltei uma risada curta, seca, sem humor nenhum. Aquele velho clichê. O homem casado que promete o mundo para a amante enquanto dorme na cama quente da esposa toda noite. Helena, eu disse o nome dela como se fosse uma palavra estranha. Você é inteligente. Você é brilhante no seu trabalho. Como você pode ser tão ingênua na vida real? Eu peguei o envelope debaixo do prato. O som do papel arrastando na toalha de mesa foi alto. Eu sabia que ele tinha te contado essa história. É a história padrão. É o roteiro número 1 do Manual dos Canalhas. Eu deslizei o envelope pela mesa até ele parar na frente dela. Ela olhou para o papel pardo como se fosse uma cobra venenosa. O que é isso? Ela sussurrou. Foi como se alguém tivesse acendido todas as luzes de um estádio na minha cara. Eu sempre fui um cara observador, mas naquela hora, parecia que eu estava vendo a Helena pela primeira vez. Não a mulher que eu amava, mas uma estranha. Uma estranha que estava sentada na minha mesa de jantar, com o rosto inchado de choro, acreditando piamente na maior mentira que um homem casado pode contar. O Ricardo não ia se separar. O Ricardo era aquele tipo de homem que coleciona amantes como quem coleciona troféus de caça, mas que nunca, jamais, desmonta o próprio castelo. A esposa dele não era uma coitada infeliz. Ela era filha do dono da empresa. O poder dele, o dinheiro dele, o status dele, tudo vinha dela. Ele nunca arriscaria perder o império dele por uma aventura. E a Helena? A Helena era só a distração da temporada. Isso são as provas, eu disse, apontando para o envelope com o queixo. Minha voz soou estranhamente calma, quase cirúrgica. A esposa do Ricardo. O nome dela é Beatriz. Você sabia que a Beatriz contratou um detetive particular há 3 meses? Não para investigar o Ricardo, para investigar você. Os olhos de Helena se arregalaram tanto que pareciam que iam saltar do rosto. Ela puxou o ar com força, um som sibilante que cortou o silêncio da sala. O quê? Ela sussurrou. Como assim? Pois é, eu continuei, encostando as costas na cadeira e cruzando os braços. A Beatriz sabe de tudo. Ela sabe dos almoços prolongados, das reuniões no Airbnb, das mensagens de madrugada. Ela tem fotos, Helena. Fotos de vocês dois entrando no carro dele. Fotos de vocês se beijando no estacionamento do shopping. E ela mandou uma cópia desse dossiê para mim hoje de manhã. Mentira. A Beatriz não tinha me mandado nada. Eu que tinha procurado a Beatriz. Mas a Helena não precisava saber desse detalhe, não agora. O medo é uma ferramenta poderosa, e eu estava usando cada grama dele. Eu vi a cor sumir do rosto dela. Ela abriu o envelope com as mãos trêmulas. As fotos caíram na mesa como cartas de baralho.
Eram fotos granuladas, tiradas de longe, mas inegáveis. O Ricardo com a mão no cabelo dela. O Ricardo rindo com a cabeça jogada para trás enquanto ela falava algo no ouvido dele. Eram fotos de intimidade. Fotos que provavam que eu tinha sido um idiota por 6 meses. Mas o que fez ela soltar um grito abafado não foram as fotos. Foi o documento que estava no final da pilha. Uma cópia de uma ultrassonografia. O que é isso? Ela perguntou, a voz falhando. Isso, minha querida, é o terceiro filho do Ricardo. A esposa dele está grávida de 4 meses. Ele não te contou? Aquele casamento acabado, onde eles nem dormem no mesmo quarto. Parece que eles andaram dormindo bastante juntos ultimamente. A Helena olhou para o papel como se ele estivesse pegando fogo. Ela balançou a cabeça, negando, as lágrimas escorrendo pelo rosto agora em um fluxo contínuo de desespero. Não, não pode ser. Ele disse que ela não podia mais ter filhos. Ele disse. Ele mentiu. Eu cortei, brutalmente. Ele mentiu sobre a esposa. Mentiu sobre o casamento. Mentiu sobre o futuro de vocês. A única verdade aqui é que você jogou o nosso casamento no lixo por um homem que vai ser pai daqui a 5 meses. Parabéns, Helena. Você destruiu nossa vida por uma fantasia. Ela tentou pegar minha mão, mas eu a recolhi como se o toque dela fosse ácido. Por favor, me perdoa, ela implorou, soluçando. Eu não sabia, eu fui enganada, eu sou uma idiota. Sim, você foi enganada, eu concordei. Mas você também enganou. Você mentiu. Você traiu. E não foi um erro de uma noite, Helena. Foi uma escolha. Todos os dias, durante 6 meses, você acordou do meu lado, olhou na minha cara e escolheu mentir. Você escolheu ele. Agora, aguente as consequências da sua escolha. Eu me levantei da mesa. O som da cadeira arrastando no chão foi o único ruído na sala por alguns segundos. Fui até o aparador e peguei uma pasta preta que eu tinha deixado lá antes do jantar. O que é isso? Ela perguntou, enxugando o rosto com as costas das mãos, tentando recuperar um mínimo de dignidade. O divórcio, eu respondi, jogando a pasta na frente dela. Eu já assinei. O apartamento fica com você. Eu não quero nada que me lembre dessa vida. O carro também. A única coisa que eu quero é que você assine isso agora e saia da minha frente. Ela olhou para a pasta, depois para mim, com uma expressão de choque absoluto. Você já tinha preparado tudo? Você sabia há quanto tempo? Tempo suficiente, eu respondi. Tempo suficiente para chorar, para sentir raiva, para planejar e para deixar de te amar. O luto acabou, Helena. Agora é só burocracia. Ela começou a chorar de novo, mas dessa vez era um choro diferente. Era o choro de quem percebe que perdeu tudo. O amante perfeito era uma mentira. O marido seguro e amoroso tinha ido embora. Ela estava sozinha. Eu não vou assinar, ela disse, num sussurro desafiador. Eu não vou aceitar isso. A gente pode tentar terapia. A gente pode consertar. Eu amo você. Eu estava confusa. Eu cheguei bem perto dela, apoiei as mãos na mesa e olhei no fundo dos olhos dela. Você não me ama. Você ama a segurança que eu te dou. Você ama ter um porto seguro para voltar depois de brincar de casinha com o chefe. Mas esse porto fechou. E se você não assinar agora, amanhã de manhã essas fotos, junto com a ultrassonografia da esposa dele, vão parar na caixa de e-mail de todo o conselho diretor da empresa, incluindo o pai da Beatriz. Você quer pagar para ver? Foi um blefe. Mais ou menos. Eu não queria destruir a carreira dela, por mais raiva que eu sentisse. Mas ela não sabia disso. O medo nos olhos dela foi a confirmação de que eu tinha vencido. Ela pegou a caneta com a mão trêmula. Assinou o papel sem ler. O risco da caneta no papel parecia o som de uma sentença de morte. Eu peguei a pasta, conferi a assinatura e fechei. Acabou, eu disse. Eu vou para um hotel hoje. Amanhã venho buscar minhas roupas. Não esteja aqui. Eu me virei para sair, mas parei na porta. Tinha uma última coisa que eu precisava fazer. Uma última peça para derrubar nesse dominó macabro. O toque final de mestre. Ah, Helena, eu disse, sem olhar para trás. Lembra que eu disse que a Beatriz me mandou o dossiê? Eu menti. Eu que procurei a Beatriz. E ela não é só a esposa traída. Ela é a minha nova cliente. Eu sou o advogado que vai cuidar do divórcio dela. E adivinha quem vai ser a testemunha principal no processo de custódia dos filhos e na divisão de bens? Você. Eu ouvi o grito dela quando fechei a porta. Não foi um grito de tristeza. Foi um grito de raiva, de frustração, de quem percebe que foi encurralada. Eu desci as escadas do prédio em vez de pegar o elevador. Precisava sentir minhas pernas,
Precisava sentir o esforço físico para me lembrar que eu estava vivo. Quando cheguei na rua, o ar da noite estava frio. Respirei fundo, enchendo os pulmões com aquele ar gelado, sentindo ele limpar toda a toxicidade que eu tinha respirado naquela sala de jantar. Eu estava sozinho, sem esposa, sem casa, sem os planos de viagem para a Europa. Mas, pela primeira vez em 6 meses, eu não senti aquele peso no peito. Eu senti uma leveza estranha, assustadora e maravilhosa ao mesmo tempo. Eu peguei meu celular. Tinha uma mensagem não lida. Era da Beatriz. Você conseguiu? Eu digitei uma resposta rápida. Sim. Ela assinou. E você? A resposta veio em seguida. Ele chegou em casa agora. Disse que foi demitido. O pai dele cortou os cartões. Ele está chorando na cozinha. Eu sorri. Não um sorriso de vingança, mas um sorriso de justiça. O jogo acabou, Beatriz. Agora começa a nossa vida. Você deve estar se perguntando, nossa, mas você se envolveu com a esposa do amante da sua mulher. Calma, a vida não é um filme clichê. A Beatriz e eu não tínhamos nada romântico. A nossa aliança foi forjada na dor, na raiva e na necessidade mútua de retomar o controle. Nós éramos 2 náufragos que se encontraram no meio da tempestade e decidiram construir um barco juntos com os destroços dos nossos casamentos. Naquela noite, eu fui para um hotel barato no centro. Deitei na cama dura, olhei para o teto manchado de infiltração e, pela primeira vez em meses, dormi. Dormi o sono dos justos, sem pesadelos, sem acordar de madrugada para checar celular, sem a dúvida corroendo meu estômago. Eu tinha perdido tudo, é verdade. Mas eu tinha recuperado a coisa mais importante, a minha dignidade. E se você acha que a história acaba aqui, com o vilão punido e o mocinho liberto, você está muito enganado. Porque a vida real não tem fim. A vida real tem consequências. E as consequências daquela noite ainda iam ecoar por muito tempo. No dia seguinte, eu voltei ao apartamento para pegar minhas coisas. A Helena não estava lá, como eu tinha pedido. Mas o apartamento não estava vazio. Tinha caixas espalhadas pela sala. Não caixas minhas, caixas dela. Ela também estava indo embora. Em cima da mesa de jantar, no mesmo lugar onde estava o envelope na noite anterior, tinha uma carta, um papel dobrado, com o meu nome escrito naquela letra cursiva perfeita que eu tanto admirava. Eu peguei o papel e hesitei. Parte de mim queria rasgar sem ler, parte de mim queria tacar fogo. Mas a curiosidade humana é uma maldição. Eu abri, e o que estava escrito ali mudou tudo o que eu achava que sabia sobre aquela noite. Não era um pedido de desculpas. Não era uma súplica de volta. Era uma confissão. Mas não sobre o Ricardo. Era sobre algo muito mais antigo. Algo que eu nem desconfiava. Você acha que sabe tudo, dizia a carta. Você acha que venceu. Mas tem uma coisa que o seu dossiê não te contou. Uma coisa que nem a Beatriz sabe. E essa verdade, meu querido, vai doer muito mais do que qualquer traição. A carta tremia na minha mão. Não porque eu estava nervoso, mas porque o que estava escrito ali tinha o peso de uma bigorna caindo do céu. A primeira frase já era um soco no estômago. Você acha que sabe tudo, mas você não sabe nem a metade. Era a letra dela. A mesma letra que assinou nossos cartões de Natal, que escreveu votos de amor eterno. Agora estava ali, destilando veneno em cada vírgula. Ela continuava, eu não me envolvi com o Ricardo só porque ele era charmoso ou poderoso. Eu me envolvi com ele porque eu precisava de dinheiro. Muito dinheiro. E você? Com seu orgulho de classe média e sua ética inabalável, nunca seria capaz de me dar o que eu precisava. Eu parei de ler. O silêncio no apartamento vazio parecia gritar nos meus ouvidos. Dinheiro? A gente não era rico, mas vivíamos bem. Tínhamos o apartamento, 2 carros, viajávamos. O que diabos ela queria dizer com precisava de dinheiro? Voltei para a carta. Lembra daquela viagem que eu fiz para visitar minha mãe doente no interior, 3 anos atrás? Minha mãe não estava doente. Eu fui para um cassino clandestino na fronteira. Eu perdi, Lucas. Perdi muito. Perdi o dinheiro da nossa poupança que eu disse que investi num fundo de ações seguro. Perdi o dinheiro que peguei emprestado com agiotas usando o nome da minha mãe. Meu sangue gelou. A poupança. O fundo de ações. Eu confiava cegamente nela com as finanças. Ela era contadora. Pelo amor de Deus. Eu nunca conferi os extratos daquele banco específico. Os juros viraram uma bola de neve. Eles ameaçaram minha família. Ameaçaram você. O Ricardo descobriu. Ele não só descobriu, como pagou uma parte da dívida para me ajudar. Em troca, ele queria lealdade. E algo mais. Eu sentei na cadeira que ela tinha usado na noite anterior.
A cadeira onde ela chorou e assinou o divórcio. De repente, a imagem da esposa traidora e fútil começou a se distorcer. Ela não era só uma adúltera. Ela era uma viciada em jogo. E o Ricardo não era só um amante. Ele era o dono dela. Ele comprou a obediência dela. Eu me apaixonei por ele? Talvez. É fácil se apaixonar por quem te salva do abismo. Mas a verdade é que eu estava presa. Se eu terminasse com ele, ele parava de pagar. Se eu contasse para você, os agiotas vinham atrás da gente. Eu estava num beco sem saída, Lucas. E você, com sua vida perfeitinha, nunca ia entender o desespero de dever para gente que quebra pernas por diversão. A raiva voltou, mas agora misturada com nojo. Ela mentiu sobre o dinheiro. Mentiu sobre a mãe. Mentiu sobre a segurança da nossa própria vida. Eu me senti duplamente traído. Não era só sexo. Era sobrevivência. Era crime. Eu continuei lendo, engolindo a bile que subia na garganta. Agora que o Ricardo caiu, eu não tenho mais proteção. Os cobradores sabem onde você trabalha. Sabem onde seus pais moram. Eu estou indo embora para tentar despistar eles. Mas você precisa saber, eles não vão parar. O Ricardo não era só um executivo. Ele lavava dinheiro para essa gente através da empresa. E eu assinava os balancetes. O papel caiu da minha mão. O mundo girou. O silêncio do apartamento foi quebrado pelo toque do meu celular. Não era uma mensagem. Era uma ligação. Número desconhecido. Eu olhei para a tela, sentindo o coração bater na garganta como um tambor de guerra. Atendi. Ninguém falou nada por 3 segundos. Só ouvi uma respiração pesada, arrastada. Depois, uma voz masculina, rouca e calma, disse: Dona Helena não está atendendo o telefone. O senhor Ricardo está fora de combate. Sobrou você, Lucas. A gente sabe que você ficou com o apartamento. A gente sabe que você gosta de justiça. A dívida é de 200 mil. Você tem 24 horas. A linha ficou muda. Eu fiquei segurando o celular, olhando para a parede branca da sala, que de repente parecia as paredes de uma cela. A minha vitória da noite anterior, o meu checkmate com o divórcio e a aliança com a Beatriz, tudo isso parecia brincadeira de criança agora. Eu não estava num drama romântico. Eu estava num thriller policial, e eu era o alvo. A Helena não fugiu só de vergonha. Ela fugiu para não morrer. E me deixou aqui, com a granada na mão e o pino arrancado. O que você faria? Chamaria a polícia? Fugiria? Eu pensei em tudo isso. Mas aí eu lembrei de uma coisa. Uma coisa que a Helena escreveu na carta. O Ricardo lavava dinheiro, e eu assinava os balancetes. Se a Helena assinava, ela tinha provas. Se ela tinha provas, ela tinha poder. E se ela fugiu, ela levou essas provas com ela como seguro de vida. Mas onde? Onde ela esconderia algo tão valioso? Eu comecei a revirar o apartamento. Derrubei as caixas que ela deixou para trás. Roupas velhas, livros de culinária, bibelos sem valor. Nada. Fui para o quarto. Revirei as gavetas vazias. Olhei embaixo do colchão. Nada. Fui para o banheiro. Nada. Onde, meu Deus? Onde uma contadora viciada em jogo esconderia o trunfo que pode salvar a vida dela? Foi aí que eu olhei para o alto, para o lugar mais óbvio e, ao mesmo tempo, mais invisível da casa. O relógio de parede. Aquele maldito relógio que fazia tic-tac na noite do jantar. Aquele relógio que ela insistiu em comprar numa feira de antiguidades, dizendo que tinha personalidade. Eu subi na cadeira. Tirei o relógio da parede. Ele era pesado, de madeira maciça. Virei ele ao contrário. O mecanismo das pilhas parecia normal, mas a madeira do fundo tinha uma ranhura quase imperceptível. Peguei uma faca de mesa e forcei. A tampa de madeira se soltou. E lá, colado com fita crepe no fundo falso, estava um pendrive minúsculo, prateado. Eu desci da cadeira com o pendrive na mão, sentindo o peso dele. Ali não estavam só números. Ali estava a liberdade dela. E, agora, a minha sobrevivência. Eu tinha 23 horas e 50 minutos. Liguei meu notebook. Espetei o pendrive. A pasta estava protegida por senha. Claro que estava. Tentei a data do nosso casamento. Erro. Tentei o aniversário dela. Erro. Tentei o nome da mãe dela. Erro. Respirei fundo. Pensei na Helena. Na Helena viciada. Na Helena que amava o risco. Qual seria a senha de alguém que aposta a própria vida? Lembrei de uma viagem que fizemos para Las Vegas, anos atrás, antes de tudo desmoronar. Ela ficou fascinada por uma máquina caça-níqueis específica. Lucky 7, ela dizia. 7 é o número da perfeição. Digitei 777,
7777. A pasta abriu. Planilhas. Centenas delas. Nomes, datas, valores astronômicos transferidos para contas em paraísos fiscais. E no meio dos nomes dos laranjas, um nome que eu conhecia muito bem. Não o do Ricardo, o da empresa do pai da Beatriz. O sogro do Ricardo. O homem que demitiu ele. O homem que, teoricamente, era vítima da má gestão do genro. Mas as planilhas mostravam outra coisa. Mostravam que o sogro sabia. Mostravam que o Ricardo era apenas operador, e o grande homem de negócios, o pai da Beatriz, era o cabeça do esquema. A minha nova cliente, a Beatriz, será que ela sabia? Será que ela me contratou para destruir o marido e proteger o pai? Ou será que ela também era uma peça nesse tabuleiro podre? A campainha tocou. Não o toque curto e educado de uma visita. Um toque longo, insistente. Eu olhei pelo olho mágico. Não era a polícia. Não eram os capangas do agiota. Era a Beatriz. Ela estava pálida, descabelada, olhando para os lados nervosamente. Eu abri a porta. Ela entrou como um furacão. Lucas, a gente precisa conversar. O meu pai mandou matar o Ricardo. Eu fechei a porta e tranquei. Mostrei o pendrive na minha mão. Eu sei, Beatriz. Ou pelo menos, eu sei o motivo. Ela olhou para o pendrive e depois para mim, com um terror genuíno nos olhos. Você não entende, ela sussurrou. Não é só sobre dinheiro. É sobre quem eles são. Se o meu pai descobrir que você tem isso, a dívida do agiota vai ser o menor dos seus problemas. Eu ri. Uma risada nervosa, beirando a histeria. Ótimo. Então eu tenho assassinos de aluguel de um lado e a máfia corporativa do outro. E minha ex-mulher desapareceu com o dinheiro de todo mundo. Eu fui até a cozinha, peguei uma garrafa de uísque e servi 2 copos. Entreguei um para Beatriz. Beba, eu ordenei. Porque a gente vai precisar de coragem. Eu tenho um plano. Mas para funcionar, eu preciso saber de que lado você está de verdade. Você é a filha do papai ou você é a mulher que quer se libertar? Ela segurou o copo com as 2 mãos, o líquido âmbar tremendo. Ela tomou um gole grande, fez uma careta e me olhou nos olhos. O olhar de menina assustada sumiu. No lugar, apareceu o olhar de uma mulher que viu o inferno e decidiu que ia reinar nele. Eu quero ver o império dele queimar, ela disse. E eu sei onde ele guarda o servidor com os backups originais. Mas a gente precisa entrar na sede da empresa hoje à noite. Entrar na sede da empresa à noite não foi difícil. A Beatriz tinha o crachá de acesso ilimitado do pai. Ele me deu no meu aniversário de 18 anos, ela disse, enquanto passava o cartão na leitora da garagem executiva. Disse que um dia tudo isso seria meu. Ironia do destino, né? Subimos pelo elevador privativo até o 25º andar. O silêncio do prédio vazio era perturbador. Só o zumbido do ar-condicionado central e o som dos nossos passos no mármore do corredor. A sala do servidor principal ficava dentro do escritório do pai dela, atrás de uma estante falsa de livros jurídicos. Clichê? Talvez, mas eficaz. Ninguém procura provas de crime atrás da Constituição Federal. Beatriz digitou a senha no painel escondido. A estante deslizou com um silvo hidráulico. Lá dentro, luzes piscavam em racks de servidores. É aqui, ela disse, conectando um cabo no terminal. O meu pai é paranoico. Ele guarda a cópia de tudo, até do que deveria ter destruído. Eu conectei meu pendrive, aquele que tirei do relógio, e comecei a transferir os dados cruzados. A ideia era simples, usar os dados da Helena como chave para decriptar os arquivos ocultos do servidor. Se funcionasse, teríamos não só as planilhas de lavagem de dinheiro, mas os e-mails, as ordens de pagamento para os agiotas, os nomes dos políticos envolvidos. Teríamos a bomba atômica. A barra de progresso na tela avançava devagar. 10%, 20%. Minhas mãos suavam. Lucas, a Beatriz sussurrou, olhando para o celular dela. O alarme silencioso. Ele disparou no celular do meu pai. Eu olhei para a tela. 35%. Quanto tempo a gente tem? Perguntei. A segurança privada chega em 5 minutos. A polícia, talvez 10. 5 minutos. A barra estava em 40%. Não vai dar tempo, ela disse, a voz subindo uma oitava. A gente tem que ir. Não, eu gritei, segurando o braço dela. Se a gente sair agora sem isso, a gente morre. Eles vão caçar a gente até no inferno. A gente precisa dessa prova para negociar nossa vida. 45%. 50%. Ouvimos o som de pneus cantando na garagem lá embaixo. Portas batendo.
Passos pesados na escada de emergência, eles cortaram o elevador. Eles estão subindo, Beatriz disse, encostando na parede, pálida. Eu olhei para ela. Beatriz, escuta. Você sabe atirar? Ela regalou os olhos. O quê? Não. Eu tirei uma arma do meu tornozelo. Uma pistola pequena que eu tinha comprado ilegalmente naquela tarde, com o resto do dinheiro que saquei. Aprende agora. Tira a trava, aponta e aperta. Só se eles entrarem. Ela pegou a arma como se fosse uma cobra venenosa. 80%. Os passos estavam no corredor. Eram muitos. Abram! Segurança! Uma voz gritou do outro lado da porta de carvalho maciço. Começaram a chutar. A madeira estalou. 90%. Lucas! Beatriz gritou, apontando a arma para a porta. O trinco cedeu. A porta escancarou. 3 homens de terno preto entraram com armas em punho. Beatriz fechou os olhos e atirou. O som foi ensurdecedor. O tiro pegou no teto, mas foi o suficiente para eles recuarem por um segundo. 99%. 100%. Transferência concluída. Arranquei o pendrive. Corre, gritei, puxando Beatriz pela mão. Corremos para a janela. 25 andares. Sem saída? Não. O prédio tinha um andaime de limpeza de vidros estacionado no andar de baixo. Pula, eu ordenei. Você tá louco? Ela gritou. Os seguranças voltaram a atirar. As balas estilhaçaram o vidro da sala. Não tínhamos escolha. Eu a empurrei e pulei atrás. Caímos no andaime de metal com um estrondo. O impacto quase quebrou minhas costelas. Apertei o botão de descida. O motor gemeu e começou a baixar, lento demais. Tiros ricocheteavam na estrutura de metal. Chegamos ao térreo. Corremos para o meu carro, que eu tinha deixado na rua de trás. Entrei, liguei o motor e cantei pneu. Olhei pelo retrovisor. Ninguém seguindo. Por enquanto. Dirigi por 2 horas sem destino, até pararmos num motel de beira de estrada, desses que não pedem documento. Entramos no quarto cheirando a mofo. Beatriz sentou na cama, tremendo, a arma ainda na mão. Eu liguei o notebook. Enviei o arquivo para 3 jornalistas de confiança, para o Ministério Público Federal e para uma nuvem criptografada com acesso programado para ser liberado publicamente caso eu não fizesse check-in 24 horas. Acabou, eu disse, fechando o notebook. Agora é público. Eles não podem mais nos tocar. Se a gente morrer, a história vira manchete mundial. Beatriz soltou a arma e começou a chorar. Um choro de alívio, de choque, de liberdade. Eu sentei ao lado dela e a abracei. Ficamos ali, 2 estranhos unidos pelo trauma, enquanto o sol nascia lá fora. 3 meses depois, estou sentado num café em Lisboa. O sol bate no meu rosto. O jornal na mesa tem a foto do pai da Beatriz algemado. Escândalo do século. Império financeiro cai por lavagem de dinheiro e crime organizado. O Ricardo está foragido. A Helena foi presa na fronteira com o Paraguai, tentando sair com identidade falsa. Ela fez um acordo de delação premiada. Vai pegar uns 5 anos, talvez menos. E eu? Eu estou aqui, olhando para o Tejo. Beatriz está vindo aí, com 2 cafés e pastéis de nata. Ela sorri para mim. Um sorriso leve, sem o peso do sobrenome dela. Nós não somos um casal romântico de filme. Somos sobreviventes, sócios, cúmplices. Usamos a parte limpa da herança dela, que ela conseguiu salvar antes do bloqueio judicial, para abrir uma consultoria de segurança digital. Ironia, né? A gente ensina empresas a se protegerem de gente como o pai dela. Meu celular vibra. Uma mensagem de um número desconhecido. Eu abro. É uma foto. Uma foto minha, tirada agora, neste exato momento, sentado no café. A legenda diz apenas: o jogo nunca acaba, Lucas. Cheque, mas não mate. Eu olho em volta. A praça está cheia de turistas. Ninguém parece suspeito. Mas eu sinto aquele frio na espinha de novo. Aquele tic-tac do relógio volta a bater na minha cabeça. Eu mostro a mensagem para Beatriz quando ela senta. Ela lê, fica séria por um segundo, e depois sorri. Um sorriso perigoso. Ótimo, ela diz, tomando um gole de café. Eu estava começando a ficar entediada. A verdade é que a paz é superestimada. A gente vicia na adrenalina. A gente vicia em estar vivo. E se tem alguém me observando, alguém querendo vingança, alguém querendo continuar o jogo, que venha. Eu já perdi o medo de perder. Porque quando você perde tudo, o que sobra é só você. E eu descobri que eu sou um adversário muito, muito difícil de derrubar. Então,
Se você chegou até aqui, se você ouviu cada detalhe dessa história insana, eu tenho um último conselho para você: olhe para quem está do seu lado agora. Olhe bem, porque todo mundo tem um segredo. Todo mundo tem um envelope pardo escondido. A pergunta não é se ele existe. A pergunta é: você está preparado para abrir? Se você gostou dessa história, se ela fez seu coração acelerar, se inscreve no canal. A gente tem muito mais verdades para revelar. E compartilha esse vídeo. Manda para aquele amigo que acha que a vida dele está tranquila demais. Quem sabe ele não precisa acordar. Fui. E lembrem-se, o silêncio é sempre o som mais alto antes do tiro.